Como ficou a aposentadoria por tempo de contribuição com a reforma da Previdência? Primeira coisa que é importante esclarecer, ela foi extinta como regra definitiva, o que significa que apenas as pessoas que já estavam contribuindo ou que começaram a trabalhar antes da data da reforma, ou seja, antes de 13 de novembro de 2019, que terão direito de acesso a essas regras. Foram criadas 4 regras de transição. Uma regra que eu vou chamar de pedágio de 50%, outra pedágio de 100%, a terceira é a regra de pontos e a quarta é a regra de idade mínima progressiva. É importante, antes de entrar em cada uma dessas regras de transição que eu mencionei agora há pouco, explicar o que é uma regra de transição. E a regra de transição é uma espécie de meio termo entre a legislação nova, que tem requisitos de preenchimento mais difíceis, e a legislação anterior, que normalmente é mais benéfica para o segurado. Então, essas regras de transição elas vão permitir um acesso mais facilitado à aposentadoria para as pessoas que estavam próximas de preencher os requisitos já para essa mesma aposentadoria na vigência da legislação anterior. E nós vamos explicar cada uma dessas regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Vamos tratar primeiramente da regra do pedágio de 50%. E o que é o pedágio? O pedágio é o tempo adicional de contribuição que a pessoa vai ter que pagar para ter direito à aposentadoria pela aplicação dessa regra. E para ter direito de acesso a essa regra, o homem deveria ter pelo menos 33 anos de contribuição e a mulher 28 anos de contribuição na data da reforma da Previdência, ou seja, em 13 de novembro de 2019. Feita a apuração desse tempo de contribuição até a data da reforma, a gente já consegue verificar qual que é o pedágio. E o pedágio vai ser exatamente 50% do tempo que faltava para atingir os 35 anos ou os 30 anos na data da reforma. De modo que, por exemplo, um homem que tivesse 33 anos de contribuição, ele poderia se aposentar, então, quando atingisse 36 anos de contribuição. Faltavam 2 anos para atingir os 35 anos, né? Então, metade disso, 50%, é 1 ano de contribuição. Então, além de atingir os 35 anos de contribuição, ele tem que pagar esse tempo de contribuição adicional, 36 anos nesse exemplo, para ter direito à aplicação da regra do pedágio de 50%. Importante destacar que no cálculo da renda mensal inicial, vai ter necessariamente a incidência do fator previdenciário, o que costuma reduzir consideravelmente o valor das aposentadorias. A segunda regra que trataremos é a do pedágio de 100%, que se parece bastante com a regra do pedágio de 50%, explicada no vídeo anterior. A diferença aqui é o valor do tempo de contribuição adicional, que vai ser de 100% do tempo que faltava para atingir os 35 anos, se homem, ou 30 anos, se mulher. Exemplificando, uma mulher que tivesse 26 anos de contribuição na data da reforma da Previdência poderia se aposentar quando completasse 34 anos de contribuição. Isso porque faltavam 4 anos para ela completar os 30 anos de contribuição na data da reforma. E o pedágio é exatamente igual a esse tempo que faltava. Além de completar os 30 anos de contribuição, ela teria que pagar um pedágio de 4 anos. Importante destacar também que o tempo de contribuição não é o único requisito de acesso a essa regra. É necessário que a pessoa preencha, ao mesmo tempo, 60 anos de idade, se for homem, e 57 anos de idade, se for mulher. E, por fim, o valor do benefício é exatamente igual ao valor da média salarial, o que costuma fazer com que a aplicação dessa regra seja mais vantajosa do que as outras. A terceira regra de aposentadoria por tempo de contribuição que nós iremos tratar é a regra de pontos. Como funciona essa regra? O homem tem que ter pelo menos 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos de contribuição. A soma da idade com o tempo de contribuição tem que ser igual a um determinado patamar, e esse patamar vai variando ano a ano. Para o ano de 2022, os pontos do homem têm que ser 99 e da mulher 89. Para o ano de 2023, vão ser 90 pontos para as mulheres e 100 pontos para os homens. Essa pontuação vai subir 1 ponto por ano, até que seja de 100 pontos para as mulheres e 105 pontos para os homens. Então, se uma mulher tiver 59 anos de idade e 30 anos de contribuição, ela poderia se aposentar em 2022 pela aplicação da regra de pontos. E a última regra de aposentadoria por tempo de contribuição é a regra da idade mínima progressiva, que exige, além dos 35 anos de contribuição para o homem e 30 anos de contribuição para a mulher, que seja preenchido uma idade mínima, que vai variar de acordo com o ano. Para o ano de 2022, a idade para as mulheres é de 57 anos e 6 meses e para os homens, 62 anos e 6 meses. Essa idade mínima vai aumentando 6 meses a cada ano que passa,
de modo que em 2023, por exemplo, a idade para as mulheres será de 58 anos e para os homens 63. E essa idade continua subindo 6 meses por ano até que se atinja 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Já o cálculo do benefício será o mesmo para a regra de pontos e para a regra da idade mínima progressiva. Vai ser feito o cálculo da média salarial e sobre essa média salarial vai incidir um percentual que vai depender do tempo de contribuição. Para o homem, funciona da seguinte maneira: 60% mais 2% a cada ano que exceder os 20 anos de contribuição. E para a mulher, 60% mais 2% a cada ano que exceder os 15 anos de contribuição. Então, de maneira geral, nessas duas regras, para se ter 100% da média salarial como valor de renda mensal inicial, a mulher terá que ter 35 anos de contribuição e o homem terá que ter 40 anos de contribuição. Os vídeos anteriores demonstram que uma aposentadoria que, a princípio, era simples, a aposentadoria por tempo de contribuição, com a reforma da Previdência se tornou um tema complexo, sendo recomendável dessa maneira que antes de requerer o benefício seja feito um estudo da vida previdenciária do segurado, de modo a assegurar que quando for feito esse requerimento, o benefício seja aquele mais vantajoso, e isso é possível por meio de um parecer previdenciário, em que o advogado irá indicar quais são as possíveis hipóteses de concessão de benefício, qual é aquela que vai trazer a melhor vantagem financeira e qual vai ser a hipótese que melhor se adequa ao seu objetivo de aposentadoria. Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato conosco.